Olá, pessoas, tudo bem? Meu nome é Tati Grachan, sejam muito bem-vindos ao canal Conselho dos Oráculos. E o vídeo de hoje, gente, a gente vai contar com uma convidada super especial, a Polly! Polly Marton, tudo bom, Polly? Tudo bem, gente? Vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estão assistindo a gente. Sejam bem-vindos. E hoje a gente vai tratar um assunto que a gente gosta muito, né, Tati? Só um pouquinho só, né? Polly, antes da gente já começar com a nossa jornada, né, que a gente já vai introduzir, vamos falar um pouquinho de você, né? A Polly, gente, é uma bruxa, uma oraculista, ela tem várias facetas, né? Ela é brasileira, mas ela mora na Itália, tá? Polly, conta um pouquinho da história sua pra gente. Bom, gente, o meu percurso, assim, eu sou uma pessoa que eu falo que eu sou da rua, né? Então, eu tenho meio que uma alma cigana e eu sempre gostei muito desse dinamismo. Então, quando eu morava no Brasil, acho que como muitos de nós, eu tinha, assim, sonho de viajar e de conhecer outros lugares, né? E foram circunstâncias mesmo da vida, porque até então o meu objetivo era só fazer um pouquinho de intercâmbio e depois voltar. Mas aí, com relação ao trabalho, no final das contas, eu girei e acabei ficando. E, Polly, então vamos entrar no nosso assunto que o pessoal já deve estar curioso, com certeza. Hoje a gente vai falar um assunto super delicinha. A gente vai falar sobre ervas. Mais variados tipos de usos, juntamente também com os oráculos, né? Contando também que a Polly é uma taróloga de mão cheia. E a gente vai fazer essa relação, como é que a gente faz, né? Para a gente ter essa relação dos oráculos com as ervas. É seguro usar erva, a gente pode usar qualquer uma, né? Então a gente vai abordar vários assuntos. Então fica aqui ligadinho que vai ter muita coisa boa para você. Polly, como é que começou o seu gosto por ervas? Bom, assim, quando eu penso na minha adolescência, na verdade eu achava um porre. Eu preciso falar para vocês. Porque meu pai, ele tem o dedo verde, assim. E em casa a gente sempre teve muita planta, né? Quintal, minha avó tinha quintal. Inclusive eu era aquelas crianças meio destrutivas, assim, porque minha avó tinha rosas, principalmente aquelas escuras, e eu ia lá e arrancava todas as pétalas e comia ainda. Então, assim, subia as árvores, sabe, assim, tinha aquelas florzinhas que... Sabe aquelas que aperta, assim, a gente pula? É uma Sim. Eu não sei o nome científico dela. E eu comia, eu ficava apertando as sementes para ver estourar. Então, assim, eu fui uma criança destrutiva, né? Bom, aí nas circunstâncias da vida, eu vim fazer intercâmbio. Aí eu trabalhei um período, assim, 6 meses na Europa, 6 meses voltava para o Brasil. Até que o meu contrato de trabalho me permitiu ficar aqui e, por uma questão, inclusive, financeira, eu acabei ficando. Aí eu falava, cara, aqui não tem verde, né? Eu moro em apartamento. E eu sentia falta, porque a gente é acostumado no Brasil, biodiversidade, fresco, né? Assim, a gente tem uma vida muito ao ar livre, por mais que a gente ache que não. A não ser que você talvez more em São Paulo, em ambientes assim, que são extremamente urbanizados, mas a gente tem muito contato com verde, né? E eu sentia falta. Aí eu ia no supermercado, vi uma plantinha. Aí pegava uma plantinha. Aí, sabe, dava aquela vontade de ter plantas, né? Ou talvez seja a idade, mas a gente vai fingir que não. Um pouquinho de relação só, viu? A gente vai acumulando gato e planta. Olha essa parte. Né? Não, mas... E até uma coisa interessante, Polly, da gente falar também... você viu que coisa interessante? Você teve que sentir falta para você poder se interessar novamente, né? Na verdade, já estava embutido aí na tua alma, né? Já é uma coisa de ancestralidade, de outras vidas. Mas você teve que sentir falta para você voltar o teu interesse e a tua visão para isso. E uma coisa que eu acho interessante, Polly, a gente falar, é a romantização de tudo que vem de fora, né? Tem até a síndrome do vira-lata, né? As pessoas acabam vendo a série Vikings, a série de filmes do Harry Potter, então acha assim, planta mágica, planta que vai ter um poder mágico sobre a nossa pessoa, vem de fora, não pode ser aqui do Brasil. E isso não é verdade, né, Polly? Com certeza. Na verdade, a gente vive em um eurocentrismo, né? Seja nos nossos estudos escolares mesmo,
né? Quem nunca escutou que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, principalmente talvez na nossa cidade, né, Tati? Eu acho que hoje as pessoas elas tentam ter uma visão crítica sobre isso maior, mas quando a gente era criança, né? Então, assim, eu lembro na escola é uma visão muito eurocentrada. Então, assim, tudo aquilo que é bom, bonito, civilizado, vem de fora. Então, assim, lógico, eu também quando cheguei aqui a gente tem aquele deslumbre, né? E, cara, se a gente for pensar na nossa biodiversidade, inclusive nos estudos de plantas medicinais, o Brasil, assim, é riquíssimo. É realmente rico. Então, a gente tem mesmo essa síndrome de vira-lata, às vezes, com o clima nosso, com as nossas plantas, porque, assim, a gente tem aquele encantamento, né? A mandrágora, por exemplo, né? Você que joga runas, o meimendro, que era aquele que os berserkers usavam, né? Pra fazer usava a raiz, as galhos. Exatamente. E a gente não dá valor às plantas do nosso próprio país. E é uma coisa muito triste, né, Polly? Porque, por exemplo, eu vou colocar imagens aqui para vocês de uns pesquisadores da Itália. Eu vou colocar o nome que agora de cabeça eu não estou lembrando, mas que eles vieram até o Brasil para pesquisar sonoridade das plantas. Eles colocam sensores nas plantas e as plantas emitem som, frequência sonora. E eles vieram para o Brasil por quê? Por conta da diversidade. Né? Como é que eles iam fazer vários testes se na Europa eles têm, obviamente, não é desmerecendo nenhum país, mas a diversidade do Brasil é incomparável. É uma biodiversidade incrível, né? Quantas e quantas plantas, frutas, raízes que a gente ainda não descobriu, né? De repente, uma ervinha que você acha erva daninha, daqui a pouco você descobre um poder medicinal, um poder curativo, um poder mágico. Então, gente, olhem mais para as plantas que a gente tem. Sabe aquela sua avó? Vai no quintal da sua avó, pergunta para as pessoas mais velhas: ô, vó, para que serve tal planta? E aquela ali, para que serve? Você vai ter uma aula de medicina natural linda, com alguém que esteja já acostumado, porque antigamente o acesso a hospitais, a farmácias, não era tão fácil quanto é hoje, então a pessoa tinha que se virar. Já começou com os donos mesmo dessa terra, que são os indígenas. Indígena vai, não, tô com uma dorzinha de barriga e vou no hospital. Claro que não, né? Antes de vir os brancos para cá, não existia hospital. Então, quer dizer, todo mundo ficava doente e morria de uma vez? Não, eles se tratavam com as ervas. Então, por que não a gente continuar essa nossa ancestralidade, né, Polly? Com certeza. Inclusive, assim, o que eu acho legal dos últimos anos é que eles têm publicado bastante materiais sobre esse conhecimento tradicional, né? Porque muita coisa, na verdade, também é uma roubada, né, Tati? A gente vê outros países vindo, estudando, patenteando conhecimentos ancestrais que são nossos, e muitas vezes sem dar os créditos da onde eles retiraram isso, né? E aí eu queria falar para vocês também o que a gente estava comentando antes, quando a gente pensou em fazer esse vídeo, né? Gente, serve o conhecimento técnico. Por quê? Não é porque é natural que não faça mal. Então, assim, as plantas, elas têm os princípios ativos dela, elas agem, né? Seja no nível físico, químico, vibracional, né? Nosso. Então, assim, não sejam loucos. Não é porque é natural que não faça mal. É como diz Paracelso, né? Sim. O limite entre o veneno e a cura é a concentração. Então, muito cuidado. E tem plantas também que são tóxicas. Vamos falar, por exemplo, a Comigo Ninguém Pode, que é maravilhosa, é super fácil de cuidar. Quem tem criança e tem animal tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar bastante cuidado, porque a toxicidade dela... Vamos, uma outra planta que também, e é super comum aqui no Brasil de se ter em vários jardins, que é a azaleia. A azaleia é extremamente tóxica, né? Então, justamente, quem tem criança, quem tem bichinho,
muito perigoso. Nossa, azaleia, uma planta super bonita, né? Não vai fazer mal para ninguém, vai beija-flor. E muita gente às vezes pensa, não, se bicho come, a gente pode comer também. Não é bem assim, porque o organismo dos animais, das mais variadas espécies, são diferentes, né? Até dentro de os mamíferos, vamos jogar os mamíferos. Os gatos e os cães não podem usar os mesmos óleos essenciais, por exemplo, porque o gato ele não tem uma enzima no fígado, que é uma enzima excretora de toxicidade, que o cachorro tem. Então, você vê, dentro mesmo de uma mesma espécie, que são os mamíferos, pega um gato e um cachorro já é diferente. Agora, que dirá nós e os animais, né? Então, o organismo completamente diferente. Então, isso de você, não, se o bicho come, eu posso comer, cai por terra. E quando a Polly falou, gente, de vamos procurar um conhecimento técnico, vamos lá, conhecimento técnico não é Instagram, conhecimento técnico não é TikTok, sabe? Você pode, tem fontes legais nos meios de comunicação? Tem, mas pesquisem, vão mais a fundo, procurem, você viu uma informação no Instagram, ou vamos usar como exemplo aqui no nosso canal, você viu uma informação aqui no nosso canal, não acredite de cara, vá pesquisar, olha, a Tatiana ela falou tal coisa, vou dar uma pesquisada. Pesquise em fontes sérias, sempre duvide. Não vê uma dica de cara e já vai fazer, principalmente quando envolve a questão de saúde, né? Uso de óleos essenciais, uso de ervas, uso de banho, né? Que tem alguns banhos que tem determinadas pessoas que não podem tomar, né? Eu falei em outro vídeo já passado a questão do banho na cabeça. Tomar muito cuidado, porque não é nem só a questão energética no banho na cabeça. A gente tem mucosa, a gente tem um couro cabeludo, que é uma parte do nosso corpo extremamente sensível. Você vai lá e taca um banho de arruda. Não, preciso de um banho de arruda para tirar a ziquezira. E taca na cabeça. Tirando a parte energética, ela vai fazer mal para você, porque vai cair na sua mucosa, vai cair no seu olho, pode dar irritação no couro cabeludo. E aí? Entendeu? Então, tu fazer as coisas com cuidado, buscar informação em locais que você saiba que são de confiança. Pesquisa, inclusive, pelo nome científico, porque o que acontece? O nome popular, em muitos lugares, gera confusão. Por exemplo, como que você chama cidreira? Para mim, a erva cidreira no Paraná é um capim-limão. Sim. Agora, no Rio Grande do Sul, é a melissa, que é completamente diferente. Então, realmente, é uma boa colocação. Então, assim, cuidado, conhecimento técnico é vida. Não tenham medo de perguntar, de se informar, sabe? Tem bastante estudo biológico, a gente tem ótimos pesquisadores que estão tratando agora, né, de plantas medicinais, inclusive. Cuidado, não é porque é natural que você pode usar. E por falar em pesquisa, Polly, a gente sempre fala a questão do uso energético das plantas, e muita gente, quando fala assim, uso energético das plantas, já imagina uma cigana, ou imagina um pajé, né? Uma coisa bem assim, cheia de... Gente, sabia que existe pesquisa científica com relação a isso? Pois é, pesquisem aí. Em 1992, a Universidade de Washington fizeram uma tabela mostrando todas as frequências energéticas do corpo humano. Por exemplo, o fígado, para ele estar numa frequência saudável, ou seja, quando ele não está doente, vou até olhar aqui para não falar bobagem, é entre 55 e 60 Hz. Abaixo ou acima, ele está doente. Agora, Polly, eu te pergunto, qual a frequência energética do boldo? 55 e 60. É a mesma frequência do fígado saudável. Então, vocês entendem que quando a gente fala a parte energética, não é algo que, né, eu vou falar um termo aqui, eu vou denunciar muita idade, né? Mas não é algo riponga. Você já acha que é do pessoal da era de Aquário, né? Muito respeito e muito amor aos ricos e tudo mais, mas não são só eles que utilizam a energia das ervas. Cientificamente também é utilizado. Então, olha que coisa mais fantástica. Então, a Polly falou a questão da parte química das plantas, né? Que você estuda a parte química, quando você faz um chazinho de infusão, aquilo que a planta solta na água é a química dela. Mas tem também a parte fitoenergética, né, Polly? Bom, gente, quando eu penso, por exemplo, no reino vegetal, mas o mineral para mim também é assim. São seres vivos.
sabe? Então, assim, a gente tem a nossa constituição física, né, química, como a Tati falou, inclusive sobre o uso técnico, e a parte energética. Então, assim, eu trato com o máximo respeito, porque é um serviço. Então, quando a gente está fazendo o uso, né, dessas plantas, para mim não são meros instrumentos, né? Porque um instrumento é um objeto. Sim. E um objeto que a gente tem posse sobre ele, né? E assim, um ser vivo que sente, que cresce, que se desenvolve, que morre, eu não gosto de pensar nele como um instrumento. Então, para mim, eu gosto de pensar em uma construção de um trabalho de simbiose, sabe? Uma construção de um trabalho de amizade. Então, quando eu vou fazer um trabalho com ervas, mas com o reino mineral também, eu gosto de pedir o auxílio, né? De realmente, assim, me colocar no mesmo patamar, inclusive, de humildade, que assim, você poderia me ajudar para fazer esse trabalho, para isso, sabe? Pedir o auxílio, pedir a força, pedir a consciência, né? Para que realmente possa nos auxiliar, porque para mim não são meros objetos, sabe? Elas não foram feitas para nos servir, né? Elas têm a mesma função que nós humanos temos aqui na Terra, elas têm também, elas têm o patamar de evolução delas, elas estão aqui vivenciando essa presença física, mas elas têm também a presença espiritual delas, né? E tem várias bibliografias falando sobre fitoenergética que falam a questão da alma, da áurea, da aura das plantas, né? Como é que é o nome daquela foto que você tira a foto da aura? Acho que é Killing. Eu não sei, vou pesquisar, eu vou colocar o nominho aqui, mas você vê, eu vou colocar inclusive imagens, fotos da aura das plantas, né? Então, como assim? Se fosse um objeto, uma coisa realmente inanimada, como é que ia ter aura? A aura é o seu campo energético. E as plantas possuem, assim como nós possuímos também, né? Vou colocar a foto, tá até comparativa aí uma foto de uma mão humana com uma folha, para vocês verem que ambos têm aura, ou seja, é como a Polly falou lindamente, nós estamos no mesmo patamar, a gente está aqui para se ajudar, né? Você acha que você cuidando de uma planta, eu estou fazendo um super favor para ela. Não, ela manda, em forma de agradecimento, energias do bem e do amor para você também. Quem já não teve ou uma mãe, ou uma avó, ou uma tia que fala, nossa, impressionante, eu fico doente, tal planta fica ruim. A minha mãe, ela tinha uma laranjeira que toda vez que a minha mãe ficava doente, todas as folhas dela caíam, né? A ligação que as duas tinham. Então, vocês veem que, assim, planta não é uma planta ali. Então, gente, o respeito com esses seres é extremamente importante. Ô, Polly, eu acho que a gente pode entrar num assunto também que as pessoas vão gostar bastante. A gente falou, então, a questão do uso químico, do uso energético, a gente falou um pouquinho das frequências, né, das plantas e do corpo, né, por isso que ela funciona não só quimicamente, mas vibracionalmente também. Lembrando, inclusive, né, Polly, os florais. O floral, ele é energético, ele é vibracional, né? Por isso que quando você vai comprar um floral, até vou deixar aqui uma dica. Você que faz uso de floral, qualquer que seja, floral de bar, floral de Minas, floral do Havaí, floral da Califórnia, enfim, qualquer que seja o floral, você não pode deixar o seu vidrinho de floral junto a aparelhos eletrônicos, porque você muda a frequência vibratória daquele floral. Então, tomar cuidado, às vezes você deixa na bolsa junto com o celular, não é legal, né? Então, é bom, existem capinhas para você colocar o floral dentro para proteger, que às vezes não tem jeito, você tem que deixar dentro da bolsa, o celular acaba ficando. Então, existem capinhas próprias para isso, para não mudar a frequência vibratória do floral. Então, Polly, a gente podia então falar um pouquinho sobre os variados usos das ervas, né? A gente podia falar, sei lá, por exemplo, ervas de defesa. O que você acha? Bom, gente, é uma gama, assim, imensa, e eu acho que o limite é a nossa própria mente, a nossa própria imaginação, né? Então, assim, como a gente falou, inclusive, da questão da biodiversidade brasileira, pesquisando, a gente tem muita erva que pode servir para limpeza, purificação, proteção. Vamos falar, assim, de umas mais comuns, a gente conhece muito o uso da arruda, né? O alecrim. Mas vocês já pensaram, por exemplo, o limão? O espinho do limão, né?
espinho da laranjeira, se é talvez uma defesa um pouquinho, né? Talvez mais leve que o limão, porque o limão ele é mais fortinho, né? Ele é mais acidozinho, ele é menos delicado. E por falar em defesa, então a gente também pode falar um pouquinho dessa simbiose que a gente pode fazer com os arcanos, né? Eu vou falar dentro do que eu conheço, que são as runas nórdicas, né? As runas Furtal, e a Polly vai falar dos arcanos, do tarô, né? Dentro das runas nórdicas, você pode potencializar ou banho, ou defumação, né? Ou se for fazer, de repente, um chá que você possa tomar, então, novamente, volta. Pesquisem fontes confiáveis, que existem chás que você pode tomar, que são seguros para você tomar para defesa, né? A gente pode até falar um pouquinho disso depois, né, Polly? Mas você pode potencializar, por exemplo, com o uso da runa Tivaz. Eu vou deixar aqui na tela o símbolo para vocês verem como que você pode potencializar. Se você for fazer uma defumação, ou um banho, ou a infusão, você vai olhar, né? Vamos supor, imagina que tem aqui um potinho, que eu tô com as minhas ervas pegando fogo, ou então tô aqui com o meu chá ou meu banho. Então, tá aqui ou a água em infusão, ou minha erva pegando fogo. Você vai olhar para esse potinho e você vai visualizar essa runa, que é uma flechinha, dentro desse potinho com ervas. Você vai visualizar e junto você vai pensando qual é o seu objetivo. Então, eu quero a defesa da minha casa, por exemplo. Ou então, eu quero defesa do meu campo energético. Você vai olhar e vai visualizar por quanto tempo, o quanto a tua intuição falar. Então, você está potencializando aquelas ervas com o uso da runa Tivaz, que é uma runa de força, uma runa de proteção e de coragem. Inclusive, você fez um vídeo, né, Tati? Sim! A fazer um quadro, a Tati vai deixar na descrição para vocês, que é uma coisa assim, bem prático, bem facinho de fazer. Sim. Olhem lá, muito legal. Olha, vamos para um outro assunto, então. Vamos ver uma runa para vitalidade, né? A pessoa se sentir mais animada, né? Nesses dias tão conturbados que a gente tem vivido, né? Dias tensos que a gente tem vivido, muitas vezes a gente se sente até mesmo cansado, desmotivado. Que erva que você acha que seria legal? Eu gosto muito da laranjeira e do limão, que eu acho assim que é uma planta fácil da gente achar. A gente tem que trabalhar, eu acho, muito com o que a gente tem. Então, assim, procurem coisas que são fáceis de achar. Então, assim, nesse momento que a gente está vivendo, eu gosto muito da força do que a gente chama aqui em italiano de agrume, né? Que são essas plantinhas, tipo, um pouquinho mais fortezinhas, mas que elas são energéticas. Então, realmente, limão, a laranja, a pitanga, a carambola. Sabe? Olha, que legal. A carambola, né? Se é fácil de achar. A gente vai pensar também... O tomilho também, você acha que é legal? Tomilho, né? Bom, alecrim e manjericão, eles já são assim, né? Tão assim em tudo. O capim-limão. Sim, para evitar. Olha, e às vezes a gente pensa no capim-limão só para acalmar, né? Mas ele ajuda então na vitalidade. Com certeza, né? Ele tem aquele de levantar, né? E Polly, me surgiu uma dúvida. E com relação às folhas do limão, da laranjeira, tem perigo de você fazer banho com a infusão desse chá ou não? Por ela ser ácida? Eu acho, inclusive, gente, cuidado com a concentração. Porque, assim, todo o corpo, a gente reage de uma forma, inclusive, diferente, né? Por exemplo, cítricos, né? Tem que tomar muito cuidado, inclusive com o nosso sol tropical. Vamos ser louco, trabalha com óleo essencial, com cítricos. E vai no sol pra você tomar uma bela de uma queimadura, né? Então, assim, muito cuidado. Quantidade... Olha, cuidado com a concentração, cuidado com a exposição solar, com quais os químicos você vai entrar em contato, inclusive depois. Então, cuidado com detergente, com que boa, sabe? Tem que tomar cuidado, por isso que eu acho que Polly, então, se eu for fazer um banho, que a gente usa mais ou menos uns 2 litros de água, quantas folhas você recomenda colocar? Assim, eu uso 1 ou 2. Eu trabalho sempre com menos do que com mais, sabe? Sim.
porque assim, eu inclusive tenho uma pele muito sensível, né? Eu sou uma pessoa alérgica, então assim, para mim o menos ele é o mais. Então, aproveitando, vamos falar então como é que a gente pode potencializar todas essas ervas que a Polly passou pra gente. A gente pode potencializar com a runa Urus. A runa Urus é a runa do touro, da vitalidade, da força, da vontade, do seguir em frente. Então, da mesma forma, você está vendo aí na tela, você vai visualizar essa runa, né? Esse símbolo. As runas são símbolos fáceis de serem tanto desenhados quanto visualizados, não tem muitas linhas nem nada. Então, você vai visualizar o Urus ou no seu banho, ou no seu chá, ou mesmo na sua defumação. Então, aí, para vitalidade, para força, para ânimo, runa Urus. Vamos para o próximo tema, então. Um tema que o pessoal adora. Prosperidade, Polly. O que a gente faz para atrair prosperidade? Fala pra gente. Ai, gente, quando eu penso em prosperidade, acho que nada é mais bonito do que ter a própria planta ali na tua salinha, às vezes na tua cozinha, que você tá olhando para ela, né? Então, assim, você comprar, você cuidar, você vê ela florescendo, crescendo, né? E a gente tem algumas que são, assim, extremamente prósperas, né? Por exemplo, eu quando penso, assim, às vezes em prosperidade, eu gosto muito da jiboia, porque ela cresce e ela é fácil de cultivar, né? Sim. Eu olho para ela, ela me traz aquele sentimento de abundância, sabe? A própria canela, a gente pode também fazer, né? Botar dentro de um potinho canela em pau e deixar no ambiente de trabalho, né? Como você falou, é interessante essa visualização para a gente trabalhar, inclusive, a lei da atração. Então, as ervas, né? Tanto ela plantadinha, como no caso da canela em pau, que é a casca dessa árvore, ela vai te auxiliar nessa visualização, né, Polly? Com certeza. Aí, ó, cravo, canela, agora a gente falou. O gengibre, né? Gengibre, e uma planta linda também, né? Eu vou botar aqui na tela para vocês verem. Quando ela floresce, é a coisa mais linda que se tem. O gengibre que a gente usa de forma culinária, não sei se vocês sabem, é a raiz dessa planta. Mas se você tiver a possibilidade, você mora no Brasil, tem a possibilidade de plantar em casa, além de ser poderosíssima, ela é muito, muito bonita, assim, para você deixar o seu quintal mais bonitão, né? Uma outra coisa que você pode fazer, se você tiver então plantado na sua casa, é você colocar a runa Ferru, que eu vou colocar aqui na tela para vocês, desenhada no vaso. A runa Ferru é a runa de Freia, também a deusa da fertilidade, da prosperidade, da materialização de sonhos. Então, Ferru está intimamente ligado com materialização, né? Tanto materialização de dinheiro, materialização de harmonia, materialização de saúde. A materialização e a prosperidade, gente, não está só relacionado ao campo financeiro, está relacionado aos mais variados campos que você precisa prosperar na sua vida. Então, se você quer amor, você precisa prosperar no amor. Se você quer harmonia, você tem que prosperar na harmonia. Então, a runa Ferru, você pode usar, inclusive, em conjunto com as outras runas, com as outras ervas que a gente falou anteriormente. Pode usar, que ela vai potencializar a prosperidade desse aspecto que você deseja. E é muito legal. Adorei a nossa conversa, foi uma delícia. Nossa, muito, muito obrigada por você ter topado, né? Por falar nisso, vamos divulgar aqui o Instagram do Lacano, que você tem junto com a Samanta. Fala aí pra gente, quem quiser entrar em contato com você. Eu vou deixar aqui na descrição, mas fala aí pra gente. E pra quem gosta dessa pegada um pouquinho mais bruxística, né? A gente também tem o nosso canal, que chama Arcano Lunar, eu e a Samanta Gomes. A gente fala que é um local de conexão, então a gente fala um pouquinho sobre os conselhos através do tarô e de outras cartas de oráculos, que a gente gosta um pouquinho mais da pegada da cartomancia, mas também um pouquinho de ervas, pedras, né, e todas as conexões mágicas, vamos dizer assim. Ai, que delícia! Foi um prazer enorme, Polly. Muito obrigada. Gente, espero que vocês tenham gostado. Só lembrando aqui para vocês, então sigam lá o canal, tanto o canal quanto o Instagram do Lacano Lunari. E siga que a gente também se inscreva aqui no canal, porque é muito importante para que o canal cresça. E o canal crescendo, o YouTube vai entender que é um canal com conteúdo relevante e vai distribuir para mais pessoas. Polly, beijo para você. Gente, muito obrigada. O patuá da Tati. Isso, ó, descrição aqui no link. Beijo, tchau, tchau.